Olá, gente, tudo bem com vocês? Segunda-feira, muito legal. Dia Internacional da Dieta. Eu vou fazer um esclarecimento aqui meio breve sobre esse protocolo que a gente lançou, na verdade, lançou não, a gente compartilhou esse protocolo de uma médica, de uma nutricionista lá dos Estados Unidos e que eu sigo também, muitas pessoas que moram fora, e tô sempre tentando trazer todas as informações que eu acho que eu encontre aí para traduzir para vocês, né? Que muita coisa a gente tem essa dificuldade, né, aqui no Brasil, porque a gente não tem acesso devido à língua, né? Já sempre falo isso para vocês. Alguns profissionais temem o jejum justamente porque eles não têm esse conhecimento, não se apropriam ali dos artigos, dos conteúdos que estão já difundidos lá fora. Então a gente tem essa problemática. Então, estar às vezes à frente do tempo é um pouco difícil, porque quem tá na frente leva um pouco de pedrada, mas ok, tá tudo certo. E lembrando que nossa equipe, hoje a gente tem o Pense Magro, que é o nosso desafio, que é um formato de curso do Telegram. Já já a gente vai incluir, vai abrir as vagas, e nós também temos os acompanhamentos nutricionais com as nutricionistas. A gente tem um corpo hoje de profissionais na nossa equipe, nós já crescemos, graças a Deus, temos bastante pessoas já envolvidas nessa causa aqui do jejum, e a gente tem duas profissionais muito preparadas para estar atendendo vocês. Então, vocês que têm essa dificuldade, né, direto vocês vão me perguntar me indica um nutricionista que consiga me acompanhar. Então, a gente já tem essa equipe aqui preparada para ajudar vocês de forma individualizada. É um pouquinho mais, o valor é um pouco maior, mas vale a pena, gente, porque é algo individualizado. A gente fala as nutricionistas veem os exames, veem todas as dificuldades. Muitas vezes a pessoa não consegue fazer jejum por causa de alguma deficiência nutricional, baixa de vitaminas, baixa de minerais. Então, assim, a gente analisa a pessoa como um todo. Então, é muito bacana nesse fator. Já no fator, digamos, se você quer aprender tudo sobre jejum básico, receitas, como colocar em prática, o desafio Pense Magro é a melhor opção, porque a Cris também é a nossa parceira aí na parte da alimentação. Ela é especializada em dieta cetogênica, em dieta baixa em carboidratos. Então, a gente tem um time completo que vai atender você e vai te ajudar no buscar tanto a sua saúde quanto o emagrecimento. Outra sobre esse protocolo aqui, efeito platô, é um protocolo chamado 311, que foi a doutora Mind lá que ela idealizou. Na verdade, gente, não existe uma única maneira, uma maneira certa. Existe a maneira que você consegue fazer. Então, o jejum, ele pode variar de formas muito diversas. Depende muito do seu objetivo, se você já emagreceu, se você quer emagrecer, se você tem síndrome metabólica, se você tem câncer, se você tem... Gente, existem vários protocolos e não dá para dizer que o jejum é uma coisa só. Por isso que é legal a gente sempre conhecer qual que é o nosso objetivo. Muitas pessoas têm aquela dificuldade de perder os últimos 5 quilos, porque a pessoa às vezes faz sempre da mesma forma, o mesmo protocolo, sempre o mesmo estímulo. Às vezes ela até restringe calorias, mas de forma contínua, mesmo fazendo jejum. O corpo dela se adapta a esse modo, então acaba que aquele estímulo não está mais gerando, digamos, um fator de adaptação. Sempre para o emagrecimento, o nosso corpo tem que sentir, né? Para gerar o déficit calórico, gerar aquela questão da requisição da gordura como fonte de energia, o corpo tem que sentir esse déficit de forma alternada, usando o exercício físico, a atividade física, é uma forma também de aumentar o seu gasto calórico. Então, o exercício, ele é um potencializador também do jejum, um potencializador do emagrecimento, porque ele vai aumentar o seu gasto calórico e ao mesmo tempo regular os seus hormônios. No jejum, a gente precisa ter um controle muito especial, uma atenção especial com a regulação hormonal, porque se você faz jejum e sente muita fome, não é normal, né? Se você come alimentos
que são ricos em carboidratos e não estabiliza a função hormonal, que é a função da insulina, você vai ter fome. Tendo fome, você não vai conseguir levar o jejum muito adiante. Então, a gente tem que trabalhar a questão hormonal e a questão também das quantidades de alimento que você ingere. Esse protocolo, como você tem formas diferentes, ó, digamos que segunda, terça e quarta você faça 17 horas, na segunda, na terça e na quarta. Na quinta e na sexta, digamos, você vai fazer uma refeição, que geralmente aí quinta, sexta, sábado, uma refeição por dia. E aí, digamos que para fechar a semana, que vai ultrapassar uma semana, aí você vai fazer um jejum de 36 horas, que ou seja, você vai pular um dia todo e aí você vai comer no outro dia. Existe esse protocolo que se chama jejum de dias alternados, que tem uma pesquisadora lá dos Estados Unidos, a Krista Ward, e ela fala desse jejum que é um dia você come, um dia você não come nada. Um dia você come, um dia você não come nada. E no dia que você come, você também não precisa se preocupar tanto com as quantidades. Você pode seguir a fome e saciedade, contando que no dia que você não coma, né, você não vai ingerir nenhuma caloria. Então, nessa combinação, todos os dias dessa forma, um dia sim, um dia não, também se tem benefícios comprovados. Então, o jejum de 36 horas é um protocolo estudado para quem fala, um dia e meio sem comer, que absurdo. Existem já estudos, existem muitos fundamentos científicos, teóricos, comprovando que sim, que funciona, que vale a pena, que tem benefícios adicionais ao emagrecimento. Porque, gente, no dia de 36 horas, é impossível que não haja déficit de calorias, né? Porque você ficou um dia e meio sem comer. Então, assim, um dia da semana ali você vai ter um déficit calórico que você não vai conseguir ter esse mesmo resultado, por exemplo, fazendo 16 horas. Porque o jejum de 16 horas, né, aqueles que você faz todo dia, você vai ter uma janela alimentar de 8 horas, ok? Nessas 8 horas, muitas pessoas ultrapassam as quantidades. No jejum de 24 horas, quando você resolve fazer uma refeição por dia, você também vai reduzir essas calorias, né? Mas se você também tem que ver a forma de alternância, né? O jejum de 24 aí, geralmente ele é sugerido fazer 2 a 3 vezes na semana, e nos outros dias meio que você se alimenta normal, né? Sem ultrapassar também, né? Sem exagerar, sem bater o pé na jaca. Mas o jejum de 36 horas, ele é, digamos, um protocolo um pouco mais avançado, mas ele também tem benefícios adicionais. E para quem fala, mas jejum de mais de um dia vai diminuir o meu metabolismo, é o contrário. Quando a pessoa chega, o 36 horas, digamos, é o ápice ali da queima de gordura, gente. É fantástico. Dos estudos, quando a gente vai ver os gráficos, a pessoa chega nas 36 horas, ela dá um boom, assim. Então, se você faz dessa forma alternada, você não vai diminuir o metabolismo. Na verdade, você vai aumentar o metabolismo. E claro, como é um jejum de 36 horas, você vai fazer de forma alternada. Você não vai viver em jejuns de 36 horas, até porque isso não é possível, né? Mas se você conseguir colocar ele na rotina, uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias, ou 2 vezes por semana. Lá no Pense Magro a gente já sugeriu até o de 42, tem um protocolo bem específico lá para o pessoal que faz o desafio. Então é uma forma o quê? De dar um boom, de dar um susto, de dar um outro estímulo para o seu metabolismo, né? Para dar aquele, e principalmente para aquelas que já estão estagnadas, né? Que fica naquela dificuldade que não consegue mais mexer na balança. Então, gente, é isso. Eu tenho que finalizar essa live. Só queria deixar esse videozinho salvo aqui para vocês e explicar, né? Segunda-feira é um ótimo dia para a gente começar a mudar a nossa vida. Toda grande caminhada a gente começa com um passo. Então, não é que você vai fazer jejum e você vai se apaixonar, que vai ser fácil sempre desde o início, não. Inicialmente, uma mudança no estilo de vida, principalmente em relação ao alimento, é muito difícil. Então, você tem que dar o primeiro passo. Às vezes não é o perfeito, mas é o que você pode fazer. Não consigo fazer de 16 horas, comece com 12. Não consigo fazer de 24, tento de 16, sabe? Sempre não é já falar, o jejum não é pra mim, isso não é pra mim.
Gente, jejuar é milenar, jejum é milenar. As pessoas, pessoas saudáveis, pessoas que não, em alguns casos, né, que não têm comorbidades relacionadas ao metabolismo, ela é adaptada. Ela, na verdade, necessita. Assim como você precisa dormir, você precisa se exercitar, caminhar, fazer outras coisas, o seu corpo também precisa dessa pausa, né? O que vai diferenciar de pessoa para pessoa é o tempo, é o período, é a frequência que esse jejum é feito. Mas assim como você precisa dormir, você também precisa de um tempo de jejum, seja ele de 10, de 14, 16, 20 horas, ou seja. E, de novo, quanto mais gordura você tem acumulada, quer dizer que você passa muito tempo da sua vida se alimentando em excesso. Para as pessoas que têm mais gordura, sim, elas têm uma caminhada mais longa, né? Porque a gordura, digamos, é uma unidade de medida, é físico, né? Você consegue vislumbrar. Se a pessoa tá lá com 40 quilos acima do peso, é que ela acumulou muita gordura. Então, essa pessoa, às vezes, vai precisar de uma disponibilidade muito maior do que a pessoa que só tem 10 quilos acima do peso. Então, assim, parece óbvio, mas às vezes as pessoas não fazem a conta. Então, a caminhada, para quem quer perder 30, 40, 50 quilos, ela vai ser mais árdua do que aquela pessoa que quer perder 7, 8, 5, 10. Não que seja fácil perder 5 quilos, é difícil também, porque tem a questão, né, principalmente a mulher, a gente é regulada para realmente para ter uma quantidade de gordura um pouco mais do que o homem, né, devido aos nossos desenvolvimentos hormonais, a gente precisa de mais gordura, digamos, de forma evolutiva. A mulher é projetada para ter mais tecido adiposo, mas eu digo assim, é sempre pensar. Eu passei muitos anos da minha vida obeso, tenho muitos quilos acima do peso, então sim, essa caminhada vai exigir mais esforço, sim, do que talvez uma pessoa que vai perder somente 5 ou 10 quilos, né? Como eu disse, é difícil para ambos, mas não é impossível, tá? Queria deixar então essa mensagem para vocês, que todo mundo me pergunta assim, sobre autoestima, como que a motivação. Sim, a gente sempre tem que pensar, né, que o jejum vai além do emagrecimento, e que eu sei que a comida, o alimento é muito bom, ter prazer sempre, mas a gente, né, como seres racionais, nós precisamos equilibrar, né? O jejum não é que você vai viver para sempre sem comer, mas você vai ter que sim dosar esse equilíbrio entre comer e não comer, jejuar, se alimentar, tempos de banquete, tempos de jejum. Então precisa ser revisto essa função aí do seu corpo, porque naturalmente nós não somos preparados para vivermos em excesso. A gente estoca gordura evolutivamente, a esse mecanismo para gastarmos essa gordura em algum momento. No cenário atual, a gente só ganha e não gasta. Esse é o grande problema. A gente só acumula e de forma crônica a gente se torna obeso. Então, a obesidade crônica, o excesso crônico, é o que nos traz muitas doenças e muitos problemas, ok? Gente, vou deixar essa live salva. Beijão para vocês. Ótima segunda-feira.